Boa noite, meus amigos. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou tomando essa iniciativa. Alguns já viram aí onde eu já encaminhei. Estamos fazendo um book áudio, né? Um audiobook. Aí eu tenho uma apostila que a gente pretende tornar aí um livro, uma apostila aí já de umas 400 a 500 páginas de estudos teológicos do livro de Apocalipse, né? Para quem não sabe, eu sou formado em teologia na Unasp Engenheiro Coelho, a turma de 1999, né? E sempre dando seminários, pregando aí pelas igrejas. O pessoal sempre pede para a gente falar sobre Apocalipse, é um tema que eu gosto muito, né? A área de profecia em geral, Daniel, Apocalipse. E eu tenho a grata satisfação também de até fazer uma homenagem aí ao querido professor José Carlos Ramos, de quem aprendi muito, né, durante o curso de teologia. E parte desse material baseado aí nas aulas também, que tive com ele. Também aí estudando a própria apostila que a gente tinha lá, né? O grande professor Edwin Tille, né? E eu tenho essa apostila e tenho estudado outros materiais também, como Stefanovic, né, que são os mais atuais. Nossa, aqui no Brasil, muito bom também, professor doutor Dornelles, né, Vanderlei Dornelles. E, enfim, também criando aí alguns materiais através de solicitações, de pregações. Não é um tema assim pesado, né, mas é fundamentado aí em pesquisa, né, em trabalhos de outros teólogos também, né, como eu já mencionei aí para vocês esses nomes. Então eu tenho o prazer de vir trazer essa gravação para vocês, até pedido de alguns membros, falar, você não tem nada aí gravado, só tem os vídeos no YouTube aí da igreja, se tem alguma coisa e tal, pede algum material. Então a gente está aí com essa ideia de produzir esse material, tá bom? Então nós vamos, sem mais delongas, começar aqui com um primeiro tema. Esse tema é um tema muito caro, um tema muito que eu gosto muito aí no livro de Apocalipse, são os 7 selos, e muitas vezes é pouco compreendido pela igreja, tá? E então eu gostaria de começar falando sobre os 7 selos. Logicamente que tem a introdução aí da profecia, o que é a profecia, o capítulo 1 aí de Apocalipse e tal, mas eu gostaria de começar com essa sessão aí, né? Que dá aí um lampejo aí no capítulo 4, capítulo 5, né, que é a segunda visão, né, uma visão também considerada introdutória aí do livro de Apocalipse, tá? Então, vamos para o tema. Esse tema é um tema, como eu disse para vocês, que vai falar da graça, da salvação, né? E a gente, geralmente, como igreja, a gente tem entendido esse tema apenas como recapitulação aí da história das 7 igrejas, né? Então, os 7 selos aí, recapitulando as 7 igrejas. Então, relembrando aí para vocês, né, o tema das 7 igrejas, daquela forma tradicional que está aí no comentário bíblico, de recapitulação dos 7 períodos da história, começando lá no ano 31, com a ascensão de Jesus ao céu, né?
E o grande imperativo que ele deixou para a sua igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, né, onde ele fala aí de pregar, né, e ele diz, vocês vão aguardar até receber poder, né, que eu enviarei, o poder do Espírito Santo, e ser-me-ão testemunha aí, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né, e Cristo, aí no final de Mateus, no final dos Evangelhos, nós temos relatado aí, né, o grande imperativo que Cristo deu aos seus apóstolos de pregar o Evangelho a todo mundo. E então, assim, as igrejas e também o período aí dos 7 selos, dessa forma recapitulativa, é desde a ascensão de Cristo, então, nesse momento que ele ascende ao céu, né, faz essa promessa a seus discípulos e sobe, né, para as nuvens dos céus, aparecem os anjos lá, fala da mesma forma, como viste ele subir, ele vai descer e tal. Mas aí está o trabalho, né, o imperativo do trabalho da igreja desde o ano 31, que inicia o seu trabalho de pregar o Evangelho em todo o mundo, né, até a segunda vinda de Cristo, que será a grande colheita aí dos frutos dessa pregação durante todo o tempo, o transcurso da história, né? Então nós contamos aí 7 períodos, né, até aí a volta de Jesus. Os cristãos aí na tentativa, né, de preservar a verdade, de pregar a verdade e preservar a verdade, e Satanás na tentativa de destruir a verdade, inicialmente, levar a cabo aí seu plano de destruir, né, como ele matou, né, induziu a que Cristo fosse morto na cruz, né, com a violência, com a morte. Então, a matança aí dos cristãos nos primeiros séculos aí da história, essa intenção de Satanás falhou, né, de destruir o Evangelho através da morte dos cristãos, porque Tertuliano, né, os pais da igreja lá, eles diziam, né, que esmagava como trigo, né, e eles produziam mais, né, e a igreja era como semente, né, quanto mais cristãos morriam, mais se convertiam, né. Então o Satanás agora ele vai fazer uma mistura com o paganismo, uma mistura da verdade, tá? Para levá-los à perdição e através do método de contrafação da verdade, ou misturar a verdade aí com o erro, né? Então aí nós temos 7 períodos, começando aí com Éfeso, do ano 31 até o ano 100, aí corresponde ao primeiro selo, o cavalo branco, tá? Depois vem aí a Esmina, né, o segundo período da igreja, do ano 100, né, ao ano 313, que foi a época do imperador Domiciano, que provocou aquela enorme perseguição, né, sobre o culto do imperador, né, onde as pessoas tinham que adorar a imagem do imperador, tinham que adorar o imperador, né. Quando os cristãos eram pegos em Roma, eles tinham que amaldiçoar Cristo, né, e adorar o imperador para provar, né, que eles estavam recusando, rompendo com o cristianismo. E as pessoas não rompiam, então morreram milhares de cristãos nessa época, né? Correspondendo aí ao cavalo vermelho, né? Essa forma recapitulativa que nós temos de ver os 7 selos. Terceiro lugar vem Pérgamo, né? O terceiro período da igreja, do ano 313 até o ano 538, quando realmente a verdade se misturou aí com o paganismo, né? E correspondente aí à época de trevas, né, espirituais, o cavalo preto, né, simbolizando esse período aí de trevas, né, de mistura aí do paganismo com o cristianismo.
Depois nós temos o quarto período, o período de Tiatira, do ano 538 a 1517, né? Época da Idade Média, época de ascensão, né, do papado, onde o papado teve grande influência na Europa, né, perseguições aí, como foi aos valdenses, albigenses, huguenotes e assim por diante, né, essa época aí, o período de Tiatira, né, onde tem Jezabel e tal, aparece, nós não vamos entrar, senão acaba fugindo muito aqui o tempo, mas esse período aí é o período do quarto cavalo, o cavalo amarelo, né, o cavalo da morte, o cavalo do inferno, né, que é aqueles que realmente estavam prosseguindo com isso aí, né, há uma advertência aí nessa interpretação, né, que as pessoas não estariam indo para o céu, né, estariam realmente sendo julgadas e condenadas aí, né? E então é o quarto período aí, que corresponde também ao quarto cavalo, o cavalo amarelo. Aí depois nós temos o quinto, né, período da igreja, né? Nós entramos aí no período de Sardes, do ano 1517 a 1798, correspondendo aí às almas debaixo do altar, né? O quinto selo, tá? De Apocalipse capítulo 6, e depois nós vamos para o sexto período aí da igreja, período da igreja fraternal de Filadélfia, né? De 1798 a 1844, quando teve aquele grande reavivamento, né, no mundo, aí estudo das profecias, e esse período aí também correspondendo, né, o início, né, ao sexto selo, que tem o terremoto e tal, o terremoto de Lisboa, que indo até a volta de Jesus, né? Como também o sétimo período começa aí da igreja, difere um pouquinho, começa em 1844 e vai até a volta de Cristo, o sexto selo sendo aí desse período até a volta de Cristo, né? Esse período aí de 1755 em diante, pegando a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, abarcando esse período aí, e depois o silêncio no céu, como sendo aquela meia hora lá da volta de Jesus, né? Então, essa é a interpretação da igreja, a interpretação tradicional, e é a interpretação historicista, é a interpretação realmente que nós temos ensinado e que devemos ensinar, né? Que é recapitulativa, não tem nenhum problema, mas nós podemos, meus queridos irmãos, sempre nos aprofundar um pouquinho mais no conhecimento das profecias, sem invalidar uma interpretação, mas apenas ampliando ou se aprofundando através do estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, né, da Palavra de Deus, no texto sagrado, né, podemos nos aprofundar um pouquinho mais. Porque a própria Ellen White, ela vai dizer assim, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 413 e 417, ela diz o seguinte: o quinto capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é de maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nesses últimos dias. Então veja, se ela faz essa orientação, né, na minha opinião, não é para a gente ficar só com esse conhecimento da recapitulação aí dos períodos da história, de uma forma assim mais simplificada, diríamos assim, né? Mas nós podemos aprofundar um pouco mais, né? E ver todo o contexto, todos os significados do que está acontecendo ali, né? Quando tem as doxologias, por exemplo, quando Cristo ocorre a adoração, ocorre uma adoração
universal aí de Cristo, né? Ocorre uma adoração cétupla, nós vamos falar sobre tudo isso aí, né? Depois ela é quádrupla, por que há essas transições, no capítulo 4, mais a Trindade é a Deus como Criador, depois capítulo 5, a Cristo, né, o Cordeiro como Redentor. Então, mas é exatamente isso, nós temos que entrar um pouco mais a fundo aí, né, no significado aí do livro, né? E nós vamos perceber, meus queridos, que essa forma recapitulativa, ela não esgota aí o texto, porque se fosse só a questão de saber o futuro, né, ou saber detalhes do que já aconteceu aí em 7 períodos da igreja, não haveria necessidade de João chorar, né, assim de uma forma como uma criança, assim, né, de uma forma intensa, né, aí mostra que ele está chorando mesmo. Parece indicar que os 7 selos vão além de meramente descrição de 7 períodos da história, né? A conclusão que chegamos é que o livro selado é o livro da salvação, né? Que se ninguém pode abrir esse livro, a salvação parece que é uma farsa, né? Daí João chorar amargamente. Aqui João chora não por não saber o futuro, porque isso ele já sabia. Ele chora porque está em jogo, na balança, né, a sorte da humanidade. Tá? E Ellen White, em Primeiros Escritos, na página 73 e 76, chama esse livro o livro do destino. Então, não é um livro qualquer, né? Esse ex-professor de teologia, né, do Union College Missionary, né, Dr. Edwin Tilly, né, ele vai falar também lá no seu livro, na sua apostila, desculpem, na página 69, ele diz assim: a abertura dos selos significa passos sucessivos pelos quais Deus em Cristo aclara o caminho para o desenrolar final do livro no estabelecimento visível do reino de Cristo. Ninguém é digno de o fazer, salvo o Cordeiro. Né? Então, ele sozinho, né, Jesus sozinho, redimiu a herança perdida do homem, né, da qual o livro é um título de propriedade aí, né, dessa herança perdida, né, aí da própria posse aí do planeta Terra, que Deus concedeu aí o domínio, né, não para ser dono, mas para ser mordomo, né, a Adão, lá em Gênesis, né, no início de Gênesis. Né? Então, a pergunta aí no verso 2 do capítulo 5 não deveria revelar o destino da igreja, né? Não é assim, eu estou chorando porque eu não sei o destino da igreja, mas sim quem é digno, né, de dar ao homem um novo título de sua herança que foi perdida, né? Pelo que Tilly está dizendo aí na sua apostila. Tá? E Tilly está, na realidade, aí também citando um grande autor norte-americano aí, né, A.R. Fawcett, né, no comentário crítico, experimental e prático, né, estou traduzindo aqui, né, esse comentário, volume 6, na página 674, também vai estar afirmando isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que esse livro tem a ver com um título, né? Título de posse de uma herança que foi perdida, tá? Para entender essa questão, nós temos que levar em consideração duas coisas, tá? Primeiro, era a legislação romana com relação ao testamento, tá? E a segunda lei que nós temos que ver aqui é uma lei hebreia, né? Uma lei dos hebreus, a lei do remidor, tá? Que está lá no livro
de Pentateuco, que aparece aí na Bíblia, né, no livro de Ruth. Então, a lei do remidor. Essas duas coisas devem ser levadas em consideração. Então, para quem não conhece a legislação romana, eles tinham lá um testador, que quando a pessoa comprava um terreno, né, então chamavam 7 testemunhas, e essas 7 testemunhas, os livros antigos, né, eram pergaminhos, eram rolos, então eles passavam cordinhas, né, tipo cordões ali, amarravam aquele rolo de um documento, né, um testamento, e aí o testador que comprava, né, ele colocava lá para quem era aquela herança e chamava 7 testemunhas, e aquilo era selado, né, com 7 selos. Tá? Quando a pessoa morria, né, então as 7 testemunhas eram reunidas diante de uma autoridade romana, tá? E cada um, então, ia abrindo o seu lacre para mostrar de quem era de direito, né? Aquela herança, né? Aquela terra, ou enfim, as coisas que o testador tivesse deixado aí como herança, tá bom? E João aqui chora, né? João chora porque ele acha que os selos não podem ser de forma alguma quebrados. E se realmente os selos não podem ser quebrados, esse livro não pode ser aberto. Então, os verdadeiros herdeiros das bênçãos divinas não poderão ser apresentados aí, né? Ou revelados. Quem é que vai herdar todas as coisas, tá? Então, ele como seguidor de Cristo, né? Como apóstolo, que seguiu a Cristo, que viu Cristo ir ao céu, que dedicou toda a sua vida, que estava ali preso, né, naquela ilha por causa do testemunho de Jesus, por causa da sua fidelidade a Cristo, ele chora porque parece que essa herança, né, esse testamento, não podia ser apresentada, essa herança, né, a ninguém, estava selado, né, não podia ser revelado, né, quem eram os herdeiros aí, os verdadeiros herdeiros. Então, João chora terrivelmente, né? Porque é como se a morte de Cristo não tivesse nenhum valor, né? Porque aqueles que estão aí na posse do mundo, né, das nações governando este mundo aí, como João mesmo ali na ilha de Patmos, né, estava preso ali por ordem de Diocleciano, né, tentaram, segundo a tradição, matá-lo ali num caldeirão de óleo, não conseguiu, então mandaram ele para lá. Então, realmente, né, já pensou esses usurpadores aí do poder continuarem aí dominando, né? Isso era algo, principalmente num período de perseguição, de sofrimento ali, ver os seus colegas todos morrerem, todos os discípulos morrerem de forma terrível, como Paulo, como Tiago, né? Pela espada ali, né? Decapitados. Então, o que João pensou? Eles vão continuar usurpando aí o poder indevidamente, né? E de certa forma Adão meio que entregou, né, de mão beijada aí o domínio nas mãos de um usurpador, que é Satanás, lá no princípio, né? Então a ideia é que isso aí vai continuar, meus queridos. E isso realmente trouxe grande choro, né, tristeza aí para João. Porque a grande questão aqui é quem vai reinar, né? Quem vai sentar realmente no trono, não só do céu, mas aqui na terra, quem que vai dominar, né? Será o usurpador deste mundo? Será que Satanás vai continuar, né? Ou será, né, o seu Salvador, será Jesus Cristo, né? Então essa questão parece que foi colocada ali, olha, há um livro, né, com 7 selos, então isso João já ali vivendo, né, com aquela domínio de Roma, ele entendia muito bem isso, né? Um testamento ali selado com 7 selos, e ninguém pode abrir
esse testamento sagrado, esse testamento eterno que está na mão de Deus, né? E nós temos que entender direitinho a lei do remidor. Para quem não conhece bem, era uma lei hebreia que Deus deu a terra como herança, né? Aí vocês têm lá, por exemplo, né, o caso das vinhas de Nabote e o rei Acabe, né, querendo as vinhas de Nabote. E o que ele responde ao rei? Não, rei, isso aqui é herança do Senhor. Porque geralmente se passava as terras quando tinha um problema, né? Um problema financeiro, quando a pessoa realmente precisava mesmo, e mesmo assim aquilo deveria voltar para o seu possuidor original. A terra não deveria passar de forma alguma. Né? Então Jezabel vai lá, desculpem, né? Finalmente mata. Vou beber uma aguinha aqui para melhorar. Jezabel vai lá e mata, né, o Nabote e se apossa aí dessas vinhas, né? E aí aparece o profeta depois falando para eles lá, né, falando para Jezabel que ela seria morta e nem sepultada o seu corpo seria, né, que os cães comeriam a sua carne, e realmente aconteceu isso na história, né? Mas só para vocês entenderem que existia uma lei, né, a lei do remidor, que a terra, quando era entregue aí por circunstância, né, quando havia uma outra circunstância, como foi o caso lá, né, de Ruth, né, e a sua sogra, Noemi, o que acontecia? Eles tinham que entregar a terra, eles tiveram que entregar a terra, né? Os filhos de Noemi haviam morrido, Ruth havia ficado viúva, né? E agora, numa fome que estava Israel passando, numa seca, né? Numa questão ali de crise, eles tiveram que entregar a terra, né? E a história vai mostrar Boaz, né? Que era ali o parente mais próximo, que foi o remidor, né? Que devolveu aquelas terras ali, casando com Ruth, né? Nós sabemos toda a história. Então existia essa lei ali do remidor. Quando a terra era entregue, né, aí vinha alguém, um parente mais próximo, que viria fazer a remissão dessa terra. Então vai aparecer isso aí também, né? É necessário que venha o nosso parente mais próximo, ou o nosso parente maior, o primogênito, Filho de Deus, né, que é Jesus Cristo, e ele vai redimir essa posição perdida e nos devolve pelo preço, né, que ele pagou. Ele pagou com seu próprio sangue derramado naquela cruz por amor de mim e a cada um de vocês que estão me ouvindo. Né? Então João chora intensamente, por quê? Porque foi dito que, né, assim, deu a entender que o usurpador, não foi dito, mas deu a entender que o usurpador continuaria no domínio e que a salvação, né, realmente era ali uma farsa, né? Então, aí vem o consolo de João, né? Alguém disse a João assim, não chore mais, João, né? Porque tem alguém aqui que pode abrir a herança, né? Ou o testamento, tem alguém aqui que pode quebrar cada selo, né? Ele é a testemunha fiel e verdadeira, vamos, né, acrescentar aí, né? Por quê? Porque ele derramou o seu sangue, com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, nações e línguas, né? O texto vai dizer isso. Então veja que a ideia é a ideia de remissão, por isso que nós podemos dizer que há mais coisas envolvidas aí do que simplesmente uma recapitulação aí da história de detalhes aí das 7 igrejas, né? Nos parece que o livro dos 7 selos é o livro que conta a história da redenção, né? Da redenção humana. E realmente não há outra razão para o choro de João se esse livro não simbolizar algo muito sério, né? João, um apóstolo, já um idoso, né? Um profeta de Deus, ele não iria chorar simplesmente porque não teve uma visão do futuro aí com mais detalhes aí
sobre a igreja, né? Sobre a sua igreja e a igreja de Deus ao longo dos séculos, né? Ele vai chorar porque está em jogo algo muito mais decisivo, algo muito mais grave, né? Porque esse livro, sendo aberto para ele, é a certeza de que a igreja, no tempo certo, ela receberia toda a promessa, toda a herança, né? Poderiam estar com Cristo, né? Poderiam reinar com Cristo, aquilo que eles imaginavam ali, né? Antes mesmo do derramamento do Espírito Santo, né? Era a questão lá, quem vai ser o primeiro e tal, aquela coisa lá, eles, mais ou menos, com o derramamento do Espírito Santo, acalmou essa parte aí, ficaram tranquilos, entenderam todo o ministério de Jesus, entenderam Isaías lá, 52, ele tinha que, né, padecer pelos nossos pecados, pelas suas pisaduras, fomos sarados, ou seja, o servo sofredor em Jesus Cristo, né, que seria a primeira etapa aí, né, do seu reino, né, a questão do servo sofredor, que ele teria que morrer, ele viria implantar o reino espiritual primeiro, mas algum dia teria que vir aquele reino, né, lá de Daniel capítulo 2, a pedra que quebra a estátua, que quebra os reinos deste mundo e que implanta realmente, né, um reino de paz, um reino de amor, um reino de Deus com os homens, né? Então é algo assim bem decisivo, ou seja, a execução do plano da redenção ocorreu com a cruz de Cristo, né? Mas a aplicação desse plano em termos literais, em termos práticos, esse é o meu desejo, esse é o seu desejo, esse era o desejo de João, foi o desejo de todo cristão em todas as épocas, né? Então, se há um livro que tem uma herança, que tem um testamento, e isso está ali velado, está fechado, não pode ser aberto, né? Se nós também tivéssemos essa visão, nossa, ficaríamos tremendamente tristes e decepcionados, né? Então, meus queridos irmãos, para mim esse livro não é mera recapitulação de 7 períodos da história, né, da igreja, e sim um livro do destino da humanidade, né? E o próprio Espírito de Profecia corrobora isso, né? Mostra isso. Esse é o livro da certeza que a igreja, Deus tem um plano, né? E o plano da redenção, ele acontecerá de fato, né? Não continuará fechado para sempre. Um exemplo prático disso é a tentação de Cristo, né? Satanás aparece a Cristo e diz o seguinte: tudo isso que você está vendo foi a terceira tentação de Cristo ali no deserto. Então ele mostra os reinos deste mundo e ele fala, ó, tudo isso aí foi me dado, né? Tudo isso aí me pertence, não pertencia, né? Mas ele usurpou isso aí, né? Ele se sentindo dono do mundo ali, né? Ele então disse, olha, tudo isso me pertence, eu dou a quem quiser, né? Se prostrado me adorares, né? Me adorares, eu lhe darei isso, né? Então, tirando Jesus aí do caminho da cruz, né? Logicamente, Satanás alegou que ele era dono da terra e realmente, né, de certa forma, Adão entregou isso aí de mão beijada, aquilo que Deus entregou a ele como ingrediente aí de domínio, né, sobre o planeta Terra. Adão foi feito para dominar aí sobre todas as coisas, mas pelo pecado entregou a Satanás, né? E Satanás realmente se sentia nessa pretensão, assim, ao ponto, né, daquela reunião lá no livro de Jó, ele ia ao céu e falava, mas quem é você? De onde você vem? Né? Isso aqui é uma reunião aqui dos santos, né? Dos representantes aí, dos mundos não caídos aí e tal. E ele fala, não, eu vim de rodear a terra e passear por ela, né? Mas aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Ó, então quem me representa não é você, quem representa lá o planeta que é meu, que eu criei, é meu servo Jó, né? Mas ele se sente no direito
pelo homem ter pecado, assim, entre aspas, entregado, né, o domínio do planeta, e o planeta realmente está aí, né, sendo dominado por essas forças antagonistas a Deus, né? Como nós vemos aí desde o Egito, todos esses poderes que perseguiram, o tema da inimizade, aí vai muita coisa aí, não dá para a gente aprofundar tanto, né? Mas vai todo o tema lá de Gênesis 3,15 da inimizade e esse domínio aí dessas nações, né, que são uma extensão aí do domínio de Satanás sobre o mundo, né? Como foi aí no Império Romano que matou a Cristo. Então Satanás se apresenta agora como o príncipe deste mundo, né? E o próprio Cristo também, de certa forma, não é que Cristo aceitava isso, mas realmente Satanás usurpou, porque quando Cristo foi falar ali para aqueles da sua época, olha, vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, mostrando que ele não tinha pecado, que ele não tinha nenhum envolvimento com pecado, né? Obra daquele Criador que era o príncipe deste mundo, que é Satanás, né? Então, realmente, o domínio desse mundo, né, foi usurpado, né? Não foi dado, mas foi usurpado, né? Foi tomado ali por Satanás, né? E João agora tem essa impressão que vai continuar do mesmo jeito, né? O usurpador vai continuar aí no domínio, porque o livro não pode ser aberto, o livro está selado, a herança está selada, né? Mas não é assim, né? Nós sabemos que isso não é assim, principalmente com a cruz, né? Porque a cruz de Cristo veio para rechaçar, né, esta maléfica pretensão, né? Não é que Deus deu, é pretensão de usurpação de Satanás, deixar isso bem claro, né? Então a cruz de Cristo, ela coloca as coisas no seu devido lugar, né? É o pagamento da redenção. Ó, redenção é isso, redimir, né? Não é só trazer para si, é ter o direito, a posse aí também do local, né, do planeta, né? Que houve guerra no céu, né? O dragão, os seus anjos foram lançados por terra, né? Mas era para dar uma passada aqui só, era para ter aquele teste ali, o homem passar por aquele teste e tchau, tchau, tchau diabo, não tem nada aqui com o homem, como Cristo diz, não tem nada em mim, né? Veio o príncipe desse mundo, mas não tem nada em mim, só que o homem acabou se entregando ali com o pecado, e até hoje esses seres estão aqui, né, povoando o nosso planeta, né, e utilizando aí, né, do mal, né, do mal domínio aí através das nações, né, que perseguiram o povo de Deus durante todos os séculos e continuará aí no final, na batalha do Armagedon. Então a cruz de Cristo é o pagamento da remissão, da propriedade, do domínio ou da posse perdida. Por isso, Cristo diz que ele tem toda a autoridade, né, no céu e na terra, né? Quando ele ressuscita, ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Coisa maravilhosa. Então, Cristo, com a cruz, ele tem autoridade, né? Toda autoridade me foi dada, né? No céu e na terra. Então, irmãos, se analisarmos direitinho os efeitos, os resultados do julgamento, que ocorre também lá em Daniel 7, isso aqui é uma coisa que eu prego aí nas igrejas, que eu acho maravilhoso, né? Daniel 7. Por quê? Porque lá nós temos 3 efeitos principais aí do julgamento, né? Começando de 1844, né? Coisa linda, que nos traz até segurança e conforto para as coisas que vão acontecer no futuro, que é exatamente essa questão. Quais são esses 3 efeitos? Primeiro, né, a autoridade, o reino, o domínio, né, é reafirmado que pertence a Cristo, né? Porque isso aí, desde a cruz,
já foi afirmado, né? Vocês vão ver aí no capítulo 5 de Apocalipse, quando ele é entronizado, né? Rei, como sacerdote, né? Como nosso intercessor, né? Entre Deus e o homem e tal. Ali a primeira entronização de Cristo está aí no capítulo 5, né? E quando Cristo ressuscita e sobe ao céu, né? Ele é entronizado, né? Mas, voltando lá para Daniel 7, então é feita a afirmação que o Filho do Homem tem toda a autoridade, tá? Não vou falar os versículos aí, não vou entrar muito, senão a gente vai aumentar aí muitas aulas, a aula, nossa, já estou com 40 minutos. Segundo ponto lá, vai falar que o usurpador, né, o que lá é a ponta pequena, Roma papal, que está exercendo a autoridade indevidamente, que está usurpando, né, que a ponta pequena será quebrada, ou seja, o usurpador, a representação da serpente, do dragão, né, ela finalmente será quebrada, né? E em terceiro lugar, os santos do Altíssimo receberão o quê? A possessão, a posse do reino. Então, o juízo, o julgamento vem justamente para colocar as coisas no lugar. É apresentado, né, Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, que morreu, que deu seu sangue, que remiu para Deus, né? Então, ele tem autoridade no céu e na terra, né? É dado essa autoridade a Cristo, né? E ele tem o poder de destruir, né? De tirar o usurpador, né? Porque ele conquistou, ele é o grande conquistador. Olha que coisa maravilhosa, né? E em terceiro lugar, ele vai então dizer quem serão os possuidores do reino. Está lá em Daniel 7 também, né? Agora, por que Jesus recebeu toda essa autoridade? Aí o texto de Apocalipse, aqui no capítulo 5, verso 5, né? Responde um dos anciãos me disse, né? Não chores, João, né? Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, né? E desatar aí os 7 selos, né? Para quebrar aí os 7 selos, né? Mas eu queria destacar aqui a palavra venceu. Que tipo de vitória é essa? Está sendo referida aí, né? Porque aqui não vai falar claramente a cruz, né? Mas veja o que é dito aí no verso 9. É dito assim: entoavam um novo cântico, dizendo que digno, acompanhe aí na sua Bíblia, Apocalipse 5, versículo 9, tá? Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, né? Então, Jesus pode abrir os 7 selos, não porque ele seja Deus, igual a Deus, como ele realmente é, né? Não porque ele seja igual ao Pai em poder, né? Não é essa autoridade assim, aqui no capítulo 5, dada a Cristo, no sentido dele ser Deus como Deus e ser todo-poderoso, né? Porque se fosse essa questão dele ser todo-poderoso, ele não precisaria morrer na cruz, né? Ele poderia simplesmente pegar esse livro e desatar aí os selos. E outra, se fosse só pelo poder, né, o ser todo-poderoso, o próprio Pai, se o livro está na mão do Pai, né, o Pai é o todo-poderoso do universo, é o Criador, né, do céu e da terra, de tudo, o todo-poderoso, ele poderia então abrir os selos, né, desatar, né? Mas enquanto o livro está na mão do Pai, de que jeito que está o livro? O livro está fechado, não pode ser aberto, tá? Então não é essa questão aí, né, de ser todo poderoso, né? Uma ilustração que nos ajuda, que a menina disse para sua mãe, né? Certa vez a menina chegou assim: mamãe, o que significa que Deus é todo poderoso, né?
Aí a mãe, como a gente que é pai, né, qualquer um diria o seguinte, né, ela falou assim, não, filha, Deus é todo poderoso porque Deus pode, não há nada impossível para Deus, Deus pode fazer aquilo que Ele quiser, né, Ele é poderoso. Mas a menina deu uma liçãozinha aí para nós, né, e para a mãe também, ela falou, não, mãe, eu aprendi lá na minha escolinha que Deus não pode fazer tudo que Ele quer, não. Aí a mãe tomou um susto e falou assim, como assim, filha? Quem te ensinou isso? Né? Deus é todo poderoso, Deus pode fazer o que Ele quiser. Aí a menininha, né, bem novinha, falou, não, mãe, não é assim. Eu aprendi lá na minha escolinha que Deus não pode destruir quem aceita Jesus como seu Salvador. Né? Aí a mãe, isso é verdade, filha, isso é verdade. Quem aceita Jesus, Deus não pode destruir, não, né? Essa pessoa aí vai ser salva, vai ter a vida eterna. Aí ela falou assim, então, mas quem não aceita Jesus também não vai para o céu, não, mãe. Aí ela falou, isso mesmo, filha. Então, mãe, então tem duas coisas que Deus não pode fazer. Deus nem pode destruir quem aceita, né? E nem levar também para o céu quem não aceita Jesus, né? Parece simples isso que essa menina diz, né? Mas, irmãos, Deus não podia dizer para o diabo, tipo assim, agora eu vou mostrar que você está perdido, eu vou acabar com você e vou acabar com todos os pecadores, né? E vou trazer aqueles que eu acho que devo trazer, eu vou trazer eles de volta para o meu reino e você não vai me impedir, né? Porque eu sou todo poderoso, né? E realmente, se Deus quisesse usar a sua força, não seria nada, né? O diabo não teria condições de lutar, de fazer nada mesmo, né? Porque Deus é o todo-poderoso, né? Mas eu pergunto para vocês, é pela força que Deus resolve o problema do pecado? Se fosse pela força, ele podia simplesmente nem dar vazão a toda essa história, poderia destruir o anjo lá no início mesmo, né? Lá no céu, quando houve rebelião, acabou, né? Mas aí Deus não seria amor, né? Como Ele está provando através da cruz, que Ele nos ama, que Ele ama as suas criaturas, né? Haveria uma dúvida na mente dos seus anjos, olha, nós temos que obedecer, porque senão Ele nos mata, né? Então não seria aquela coisa assim tão espontânea, né? Então Deus não resolve o problema do pecado pela força, Deus resolve pela graça, né? Pela demonstração do seu amor. Então aqui a dignidade e condição de Cristo, do Cordeiro, tá? De abrir os selos, né? Os 7 selos, é o fato de Ele ter morrido na cruz, né? Então veja, a cruz não é só um fator, né? O centro da revelação. A cruz é uma condição para a revelação. Sem a cruz não há revelação nenhuma. Se Jesus se negasse morrer na cruz, toda a revelação profética que Deus tinha dado até ali, em todo o tempo do Velho Testamento, não teria valor nenhum, tá? Porque o livro permaneceria selado com 7 selos. Então, o objetivo desse livro é mostrar a aplicação salvífica de Deus na história. Tá? Esse livro tem que ver com a história da redenção operada na cruz, que é consumada e será, então, aplicada na história quando o mal, o diabo, o pecado, os pecadores forem destruídos. E o justo, novamente, aí possuir a terra. Né? E nós podemos ver isso como? Através da própria continuidade aí do livro, nas doxologias, né? Para Deus o Pai é feita uma doxologia, aí no capítulo 4, esse capítulo 4 e 5 eles estão unidos, né? Capítulo 4, 5 e 6, e também lá o capítulo 8, né? Verso 1, que o capítulo 7 aí é um intervalo, né? Do 6º para o 7º selo, né? Então nós temos na doxologia aí para Deus o Pai, é feita uma doxologia.
para o Filho Jesus Cristo, no verso 9, nos diz que cantavam um novo cântico. O que significa aí esse novo cântico? Não é novo aí, né? De ser de 2024, né? O ser da época de João, ser novo nesse sentido, mas é o novo no sentido de redenção, né? A palavra novo aí liga-se à recriação, à redenção de Jesus Cristo, do novo céus, da nova terra, né? Do nascer de novo. Então, da redenção, liga-se a isso, tá? É um chamado de um cântico novo que diz: digno és de tomar o livro, porque foste morto e compraste para Deus homem de cada tribo e nação. E aí Apocalipse 5:10 vai dizer: para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, né? E eles reinarão sobre a terra. Isso vai acontecer literalmente, nós sabemos, lá durante o milênio, Apocalipse 20, né? Durante os 1000 anos, né? Quando eles estiverem no céu reinando com Jesus, né? Então, os sacerdotes de Deus e de Cristo reinarão com ele 1000 anos, né? Esses sacerdotes que serão salvos, né? Então, isso vai se cumprir na história, tá? Então, aqui, no capítulo 5, ele tem uma abrangência muito grande, tá? Ele vai aí para toda a história, né? Porque isso aí vai acontecer lá no final do livro, no capítulo 20, né? A aplicação disso aí, né? Porque tu constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí lá no capítulo 21, né? Eles vão reinar aí sobre a terra, né? Como reis e sacerdotes aí de Deus. Coisa maravilhosa, né? Aí a doxologia no verso 11 vai dizer: a adoração toma agora uma amplitude, né, do universo inteiro. Aí diz assim: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos 4 seres viventes, e dos anciãos. O número deles é milhões de milhões e milhares de milhares. Tá? E o verso 12 agora, com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Aí tem uma adoração sétupla, né? Em 7 itens aí ao Cordeiro, né? Então ele é digno, porque foi morto, de receber o quê? Número 1, o poder. Número 2, riqueza. Número 3, sabedoria. Número 4, força. Número 5, honra. Número 6, glória. E número 7, louvor. Então aqui essa doxologia sétupla, né, com esses pontos aí. O número 7, vocês sabem que significa, tem um significado especial em toda a Bíblia, desde o primeiro, segundo capítulo de Gênesis, né, passando por toda a Bíblia. Significa aí perfeição, significa plenitude, né? Então vejam, há um crescendo aí nessa doxologia. Tudo isso, né, faz parte aí da matéria litúrgica do Apocalipse, que nos é apresentado um cordeiro, né, sendo adorado de uma forma de um crescendo, tá? Então, no capítulo 4, são 4 seres viventes, né, e os 24 anciãos só que adoram, são eles que adoram ali, né? E há um chamado de Deus o Pai, né? No capítulo 5 começa agora os 4 seres viventes, depois os anciãos louvando a Cristo, tá? E depois miríades e miríades de anjos, quer dizer, está crescendo esse louvor, tá? Agora vai aumentar uma amplitude ainda maior no louvor quádruplo, tá? Aí no versículo 13, o louvor alcança sua culminação, o seu clímax, né? É dito assim: ouve também toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que vivem. Então, o que quer dizer isso aí, né? O louvor agora ele passa a ser universal, porque o número 4 é o número da universalidade, tá? Então, por que tem também o louvor sétuplo? Porque é Deus o Pai, no capítulo 4, que é adorado pela criação, mas a criação envolve a Trindade. Então, é 3 mais 4 aí da plenitude, né, desse louvor quádruplo. Então, vai resultar no louvor sétuplo, né, que aparece aí no verso anterior, como eu já mostrei, né?
Então, aqui quer dizer, o louvor agora passa a ser universal, que começou lá com 4 criaturas viventes, depois 24 anciãos, passa para todos os anjos e agora finalmente envolve quantos? Todos, ou todo o universo. Versículo 13 diz assim: ao que está sentado no trono, olha só, e ao Cordeiro, seja, número 1, louvor, número 2, honra, número 3, glória, número 4, domínio pelos séculos dos séculos, né? O 4 significando aí universalidade. E agora, irmãos, aqui nós temos o plano da redenção executado por Cristo e plenamente aplicado pela Trindade, que resultará no quê? Que todo o universo ficará de volta em sua total e plena harmonia com Deus. Não haverá mais nota dissonante, não haverá mais nada realmente destrutivo e pecaminoso, porque o universo agora estará reunido com Cristo, né? Aquele que assenta sobre o trono, e também a Cristo, né? Os dois agora incluídos, e todo o universo. Então aqui nós já vamos lá para o final, né, do milênio, onde a revelação nos mostra que haverá então um grande julgamento, haverá um reconhecimento, isso é o livro Grande Conflito fala, né, que mostra que um trono branco vai se levantar e vai ser passado então as oportunidades que todos tiveram, né, que foram perdidas, vai mostrar que Deus é salvação, que Deus conquistou a posse desse planeta de forma justa, né? E eles vão falar, justo são os seus juízos, né? A forma como o Senhor recuperou a posse desse planeta, o direito, né? A honra, o poder, o domínio, né? Pelos séculos dos séculos, foi de uma forma justa. Por quê? Porque foi pelo sangue do Cordeiro. Aí será mostrado ali, né, diante daquele trono branco, né, num panorama, né, não sabemos se vai ser uma grande LCD lá, né, uma grande tela de cinema, mas vai passar ali a história da redenção, vai mostrar ali Jesus nascendo, né, Jesus vivendo sem pecado, os ministérios de Jesus, Jesus pregando, Jesus se entregando, morrendo naquela cruz, né? O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo ali com as pessoas, né? A pregação do Evangelho em todas as épocas, né? Deus trazendo a graça, a salvação, desde Adão e Eva, através do Cordeiro. Por isso que é o Cordeiro, que o Cordeiro está lá desde as primeiras páginas da Bíblia até o final, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu desde a fundação. E aqui vai, né? Se a gente for aqui, se aprofunda muito, né? Mas aqui então será um reconhecimento. Lá no livro Grande Conflito diz que até os anjos, né? Até Satanás, né? Eles vão se prostrar. Então ali vai ser uma adoração, né? Universal, né? Então vai ter os 24 anciãos, vai ter ali, aliás, os 4 seres viventes, começando lá, né, como foi no capítulo 4, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, né, que são aqueles que ressuscitaram ali como primícia, né, junto com Cristo, que foram levados para o céu, né, representantes ali também, né, dos salvos. E aí nós temos depois a adoração dos anjos, né, dos salvos que estão lá, juntamente com miríades e miríades de anjos de Deus, quando aquele trono branco for levantado, mas terá também o que? Até dos ímpios e de todos os mundos, né? Ali terá representantes de todo, com certeza, né, numa ocasião tão importante como essa, né, a adoração será universal, né? Todo o universo estará adorando o Cordeiro, porque digno é o Cordeiro, né? Do louvor, do poder, do domínio. Olha, termina aí, do domínio pelos séculos dos séculos. É a coroação de Cristo de forma
quádrupla, né? Esse comentarista bíblico e professor Edwin Tilly, na página 70 da sua apostila, do Apocalipse, ele se refere às ocasiões aí das coroações do Cordeiro da seguinte forma: primeiro, ao ocupar seu trono sacerdotal após a ressurreição, ocorre aí nesse momento do capítulo 5, né? Exatamente aí, no capítulo 5, é a primeira coroação de Cristo, homem, aí, né? Quando ele sobe ao céu, quando ele ressuscita, então aí ocorre a ressurreição de Cristo, e João já estava no ano 100, mas ele é levado em visão até esse momento aí, né? Ele está ocupando o seu trono sacerdotal após a ressurreição. Segunda ocasião, né, na coroação de Cristo após o segundo advento de Cristo, né? Aí, e a terceira ocasião aí no fim do milênio, né, quando esse trono branco aí é levantado, né, começa aí então essa adoração, e em quarto seria por toda a eternidade, tá? E Apocalipse 6 nós vamos entrar aí na segunda parte, mas como já avançamos aqui bem, eu termino por aqui. Nós vamos na sequência, nosso próximo estudo aqui, na nossa próxima pregação, no nosso próximo partilhar aí desse estudo bíblico aí, nós vamos continuar aí estudando o Apocalipse, tá? Essa questão dos 7 selos, que o capítulo 5 e o 6, eles estão ali amarradinhos, eles estão unidos, e agora nós vamos ver aí a questão dos 7 selos, a segunda parte, tá bom? Mas eu termino dizendo, assim, eu não posso deixar de fazer um apelo a você nessa parte aqui. João chora, né? No capítulo 5. João chora porque há algo muito decisivo que está sendo dito ali, que está selado e ninguém pode abrir. Está na mão de Deus ali, ninguém pode abrir, né? Então, na minha opinião, né, com certeza aquilo ali é muito mais do que apenas recapitulação da história, né, ou o futuro da igreja, tá? Aquele livro contém naquele livro o destino da humanidade, né? Tanto os que vão se salvar quanto aqueles que vão se perder. Tem também o plano da redenção, ou seja, tudo que Deus fez, agora a sua aplicação, né? Como que aquilo que ocorre lá em Daniel 7, né? Os 3 itens né, que Deus tem na sua mão, né? Que é o domínio do planeta, que foi perdido, do homem, né? A sua vida, né, que foi perdida, e também o domínio, né, que é resgatado por Cristo. Cristo é declarado, é entronizado, né, declarado autoridade no céu e na terra, ele que tem autoridade para abrir os selos, né, e finalmente isso é devolvido para os santos. E aí eu termino dizendo que ali no fim do milênio, quando for levantado Cristo e for mostrado, cairá fogo e enxofre, Satanás e seus anjos que estão ali rodeando a cidade, querendo entrar, finalmente vai se acabar pecado e pecadores, e os santos do Altíssimo vão ocupar, vão herdar aí novamente o domínio do planeta, né? Serão reis e sacerdotes e viverão com Cristo por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, para que você e eu tenhamos oportunidade de permanecer firme a esse Cristo, né, que é o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz, que pagou pelos nossos pecados, que possamos tê-lo não apenas como Salvador, mas também como nosso Senhor, como nosso Rei, porque Ele é digno de reinar, né? Que Ele possa reinar no seu e no meu coração, tá? E que quando Jesus voltar, o nosso nome esteja lá no livro da vida do Cordeiro,
e esteja nesse livro aí como herdeiro da herança, aquilo que Deus pretende dar aos seus súditos leais, aos seus fiéis. Você tem uma parte nessa herança também. Vou chegar para mais perto de você. Você tem uma parte nessa herança. Deus tem uma partezinha, né? Diz que ia preparar um lugar para você. Para mim e para você, lá nós temos uma mansão celestial. Muitas vezes a gente vive aqui correndo, na luta, nas dificuldades. Muitos não conseguem alcançar aquilo que querem nessa vida, mas não se preocupe com isso. Porque Jesus, louco, né? Louco é quem vive correndo atrás, né, das coisas deste mundo, mas esquece as coisas de Deus. Então devemos colocar o reino de Deus, colocar as coisas de Deus e colocar Jesus em primeiro lugar. E as outras coisas nos serão acrescentadas, né? E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele quer dar a mim e a você um lugar neste reino. Então, que Deus abençoe, que você coloque Jesus no trono, no reino pessoal da sua vida, na vontade, aqui na mente, que você coloque ele como o grande dominador, aquele que reina sobre a sua vontade, sobre a sua vida. Se você for fiel, se você fizer isso, você estará com ele naquele grande dia. Que Deus te abençoe, é meu desejo e a minha oração. Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus, meu querido Pai, gostaria de pedir por esse meu amigo que acabou de assistir essa videoaula sobre o Apocalipse, capítulo 5, que ele possa ter aprendido, possa ter entendido esse grande tema, o tema da redenção, o tema da adoração ao Cordeiro, a Cristo, como o único capaz de desatar o livro dos 7 selos. Ele sim pôde desatar porque nos ama e morreu e pagou com seu sangue naquela cruz, para que possamos ter direito a esse reino que ele comprou para dominar pelos séculos dos séculos, que possamos ter uma parte neste reino, uma parte na glória. Mas para isso, precisamos colocar ele hoje como Rei e Senhor da nossa vida. Que o Senhor venha abençoar a esse meu querido ouvinte, que ele possa fazer esse pacto, possa colocá-lo como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida. É o meu desejo e a minha oração, e eu peço isso, meu Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido amigo, continue conosco. Vamos agora estudar o capítulo 6. Que Deus te abençoe e estaremos juntos para mais um tema. Fique com Deus.